Nessa semana, agora deixa eu chamar você aqui, que é o seguinte. Essa semana a gente mostrou aqui no Balanço Geral vários casos de acidentes de trânsito com motoristas que fugiram do local sem prestar socorro. E olha só o que aconteceu. Nessa madrugada, houve uma batida entre dois carros no bairro Água Verde. Uma das motoristas ficou gravemente ferida. E o que fez o outro motorista? Acredite, fugiu. Esta mulher tem 49 anos e é levada às pressas para a ambulância porque sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente de trânsito. Com o apoio médico, Bernadette Andréia Batista Screbin, 49 anos, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Segundo socorristas, Bernadette corre risco de morte. Eu estava no escritório e de repente nós ouvimos um barulho, um estrondo muito forte, né? E aí eu falei, foi acidente, saímos correndo. E aí eu cheguei, só deu tempo de eu abrir a porta, porque ela estava gemendo o tempo todo, sem cinto de segurança. A batida entre os dois veículos aconteceu neste cruzamento no bairro Água Verde, em Curitiba, no final da noite. Segundo a polícia, nenhuma testemunha disse como ocorreu a colisão e quem teria avançado a preferencial. Os moradores acordaram com o forte impacto provocado pela batida. Assim que deixaram as casas, encontraram a mulher gravemente ferida e sozinha dentro deste carro. O motorista do outro veículo foi flagrado pelos moradores fugindo a pé com pressa aqui do local por esta rua. Ele tem aproximadamente 40 anos e vestia um moletom vermelho. Fugiu, ele saiu correndo. Ele simplesmente... A hora que os dois bateram, né, os dois carros bateram e ele viu a situação, ele saiu correndo. Ele não ficou no local, ele correu. A fuga pode ter relação com mais um caso de embriaguez ao volante. Olha só o que tinha no banco traseiro do veículo, garrafas de cerveja. A cena da omissão de socorro do motorista causou revolta na moradora. Encontrar uma pessoa que você pergunta o nome e a pessoa só está gemendo e está numa posição ruim e a pessoa que, junto desse acidente, fugiu do local, é claro que é uma situação de indignação. Meia hora depois do acidente, este homem apareceu no local. Ele se apresentou como advogado do motorista. Disse que o cliente, identificado pelo primeiro nome Marcelo, vai procurar a Delegacia de Delitos de Trânsito nas próximas horas. O condutor que fugiu seria empresário e um dos donos de uma revenda de veículos no bairro Santa Quitéria, também na capital. O carro de luxo que está no nome da loja foi guinchado e recolhido pelo Batalhão de Polícia de Trânsito. Seguinte, vamos com o Thiago Silva, lá para a Delegacia de Trânsito. O Thiago está acompanhando esse caso e aí eu quero saber, você viu que imagem, né? O homem acabou deixando, a gente tem essa imagem. Pô, bota a imagem de novo para a gente aí do acidente, logo depois do acidente, por favor, a imagem do homem deixando o local do acidente. Olha, tá vendo? Aí a batida, cruzamento, à noite, Água Verde, dentro do carro, garrafas de cerveja. Por que que ele foi embora? Por que que ele deixou a vítima no outro carro em estado grave? Precisa eu dizer? Não vou dizer. Mas dentro do carro tinha indícios, né, de que talvez ele pudesse ter consumido bebida alcoólica. No carro havia garrafas de cerveja. E ele foi embora manuseando o celular. E a mulher está internada no Hospital do Trabalhador em estado grave. A outra motorista. Daqui a pouco a gente vai saber com o Thiago Silva, que está acompanhando o caso, se esse motorista já se apresentou, não se apresentou, enfim, o que a polícia tem a dizer a respeito também. Só agora acho que já temos o contato, inclusive, com o Thiago Silva. Thiago Silva está na Delegacia de Trânsito acompanhando o caso. A gente trouxe para você aqui já no comecinho a história do acidente na madrugada, na Água Verde, em que mais um motorista acabou fugindo, deixando o local do acidente e uma vítima em estado grave. Thiago Silva, agora sim, tudo ok? Tudo ok? Boa tarde para você, Thiago. Quais são as informações que você tem aí da DDTran? Oi, Jasson, boa tarde para você. Aqui na Delegacia de Trânsito de Curitiba, o Jasson, motorista que conduzia essa caminhonete, ele não se apresentou à autoridade policial. O veículo foi apreendido ontem pelos policiais do BPTran que atenderam a ocorrência. Esse carro ele foi conduzido, Jasson, aqui ao pátio do
Trânsito, o delegado Leonardo Carneiro, que é o delegado responsável por essa investigação, já solicitou que este carro ele venha aqui para a delegacia de trânsito, que seja levado aqui, conduzido aqui para a delegacia de trânsito. Ele vai fazer uma perícia dentro deste automóvel. Ele diz que já dá para caracterizar na investigação a omissão de socorro. O delegado conversou com a gente e disse qual vai ser o trabalho da polícia a partir de agora. Acompanhe. Só pelo fato dele ter se ausentado do local sem prestar o devido socorro à vítima, ele já pode responder pelo crime previsto tanto no Código Penal quanto no Código de Trânsito Brasileiro pelo crime de omissão de socorro. E a embriaguez, doutor? Então, com relação à embriaguez, a gente tem informação, né, de que teriam bebidas no interior do veículo. A gente está solicitando ao Instituto de Identificação para que seja coletado material digital o material papiloscópico nessas bebidas, para verificar se houve ou não consumo por parte do condutor. No entanto, a gente não pode ainda fazer uma definição prévia, né? Seria leviano da nossa parte, sem as provas necessárias. Pois é, então nós temos essa situação, mais uma vez, né, de um motorista que acaba omitindo socorro, deixando o local do acidente e o mais grave, com suspeita de que tivesse bebido, pelo menos dentro do carro, muitas garrafas de cerveja. Tem mais um trecho do delegado aí também, vamos ouvir. Acaba chamando a nossa atenção o número de ocorrências envolvendo condutores em que eles têm se ausentado do local. E o que eu tenho a dizer é só que a situação da pessoa sempre fica muito mais prejudicada quando ele acaba se ausentando do local. Porque além do crime propriamente dito, ele ainda responde por um crime de omissão de socorro, pode responder por uma fuga do local de acidente, assim como pode até ter uma cautelar representada em seu desfavor, o que acaba trazendo aí fatos bastante prejudiciais aí à sua imagem, né? Vamos voltar agora sim, Tiago Silva, o que mais que você tem de informação pra gente? Pois é, duas coisas chamam a atenção nesse caso, Jason, e vale a gente explicar aqui no Balanço Geral, porque a informação é que a motorista do carro, ela teria avançado a preferencial ali na região do bairro Água Verde, foi atingida pela caminhonete. Só que um erro não justifica o outro. Então, esse motorista que provocou ali, que se envolveu na colisão, ele estava na mão dele, porém ele fugiu sem prestar socorro a essa vítima, Bernadette Scremin, que está internada em estado muito grave. A gente recebeu essa informação do Hospital do Trabalhador. Ela está na UTI do Hospital do Trabalhador, ainda de forma inconsciente, e o delegado esteve. Nós também estivemos, viu, Jason, na empresa deste homem que conduzia a caminhonete do Marcelo. Ele não foi encontrado, a empresa dele está fechada nesta sexta-feira. A polícia também esteve lá e ele não foi localizado. A empresa está fechada no dia de hoje. O fato é que o acidente causou muita revolta aos moradores da região. Inclusive, uma professora conversou com a nossa reportagem, com o Marcelo Borges, durante a noite de ontem. Então, logo aconteceu o acidente, indignada com a situação do acidente e principalmente com a fuga desse motorista. Acompanhe. Chegar, encontrar uma mulher, né, do jeito que ela estava, babando porque, como a médica disse, que eu perguntei, ela bateu a cabeça. Então, ou seja, foi um acidente grave. E a pessoa que, junto desse acidente, fugiu do local, é claro que é uma situação de indignação. O pessoal está indignado com tudo isso. A polícia também tem imagens já deste acidente grave. E as imagens que nós exibimos aqui no Balanço Geral, essas imagens mostram o motorista logo após o acidente, cerca de 1 minuto e meio, depois de uma pancada violenta, Jason. Ele sai do automóvel, ele sai andando pela rua e simplesmente vai embora. Então, para o delegado responsável pela investigação, já está caracterizado aqui a omissão de socorro. A lesão corporal vai depender da representação da vítima aqui, a delegacia, mas é claro, a polícia espera pela recuperação dessa vítima. Hoje ela está na UTI em estado grave, com risco inclusive de morte. A situação é bem delicada para essa motorista, a gente torce aqui para a recuperação dela. E o delegado então espera que o carro seja trazido aqui, para a Delegacia de Trânsito de Curitiba, para que aqui façam uma perícia dentro do quê?
dentro dessas latas de cerveja que foram encontradas. De repente o DNA, colocar a impressão digital para tentar também colocar ali a embriaguez ao volante, que caracteriza, que complica ainda mais a situação para esse motorista. Jasson. Obrigado, Thiago Silva, pelas suas informações. Você vê que situação, gente, né? Mais um caso, doutora Márcia Marcondes, de que acidente, né? E aí o motorista acaba fugindo do local. O que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo? E aí, esse homem que fugiu, que deixou o local, tem que começar a rezar, a orar muito, né? Para que essa mulher não venha a perder a vida. Ela que está em estado grave no hospital aqui em Curitiba. Senão a situação ainda pode se complicar muito mais. Mas por que não atender a vítima? Qual o motivo? Por que deixar o local do acidente? Doutora Márcia. Que semana que a gente está vivendo, doutora Márcia? Pois é, está bastante difícil, né? A gente vê essa irresponsabilidade de ter causado o acidente, ainda ter deixado o local. E a gente sempre acredita que se a pessoa não permaneceu ali, porque talvez ela se comprometesse mais permanecendo. Foram encontradas bebidas, então provavelmente é por esse roteiro, né? Infelizmente, mais um caso. Agora, será que as pessoas, por causa da pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão bebendo e saindo, saem dirigindo? E a responsabilidade? Olha só, mais um caso que a gente tem aí de acidente. Se a mulher cruzou ou não essa preferencial, doutora Márcia, isso exime de alguma forma o homem que deixou o local do acidente? Não, ter abandonado o local do acidente, por si só, já é um crime autônomo, né? Se é comprovado que ele estava alcoolizado, mesmo que ele não tenha dado causa ao acidente, o fato de ele estar conduzindo alcoolizado também é um crime autônomo, né? Não importa que a responsabilidade específica sobre o acidente. Mas o que a gente vê é que as pessoas poderiam ser mais diligentes no sentido... Tem tanta forma de você se deslocar hoje em dia, aplicativo, táxi, andar, né? As pessoas optam por correr esse tipo de risco, né? Tivemos uma mulher que deixou o local do acidente, que saiu andando, esperando chegar alguém que deu socorro para ela, né? Atendimento. E agora tivemos esse caso desse homem que também abandonou o local do acidente e foi embora.